Fala pessoal, tranquilos? Bem, né? Vamos lá então, nossa primeira aula hoje. Hoje a nossa aula vai ser sobre frequência cardíaca. Vamos falar um pouquinho mais, né? Sobre por que a frequência cardíaca é muito importante dentro das nossas atividades físicas. Por que muitas vezes a gente está fazendo um exercício físico e daqui a pouco parece que o coração sai pela boca, a nossa frequência cardíaca estoura, a gente fica um pouco assustado, não sabe por quê, parece que vai dar uma parada cardiorrespiratória. Não, aí é que você tem que ter mais tranquilidade, tá? Aí você vai ter tranquilidade porque você vai estar sabendo agora como lidar com isso. E é normal para quem não está fazendo exercício físico, não ter condicionamento físico ou está sedentário por um tempo, sentir que o coração está saindo pela boca. Não, a frequência cardíaca hoje, ela ajuda você, tá, a ter um treinamento mais eficaz e mais qualificado para que você consiga chegar naquele resultado de queima calórica melhor. Isso é uma das coisas, tá? Então, olha só, como que eu consigo hoje verificar a minha frequência cardíaca? E eu vou estar falando para você aqui, ó, que todos que hoje não praticam exercício físico vão praticar exercícios físicos junto conosco nesse desafio, através da frequência cardíaca. Como? Medindo sua frequência cardíaca, e você vai trabalhar em cima de 60 a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Para quê? Para que nós consigamos aí, né, não lesar o miocárdio, que é o nosso músculo cardíaco do coração, o miocárdio. Então, olha só, você imagina um carro que ele é um carro 1000. Se esse carro 1000 subir uma subida, por exemplo, assim, ó, tem uma ladeira lá, um morro para ele subir, e daqui a pouco ele vai ter bastante dificuldade para subir. Ele vai esgoelar o motor dele, né? E daqui a pouco ele vai poder até parar no meio do caminho. Mas agora você viu que um 2.0 ou um 3.0, ele já sobe um pouco mais rápido. Por quê? A potência dele é maior. Essa é a potência cardíaca que a gente tem. Então, isso que eu quero falar para você. O carro 1000, quando ele vai fazer essa subida nesse morro, pode ser uma pessoa sedentária. O que vai acontecer? Pode dar um ataque cardíaco, certo? E daí a pessoa pode ter uma lesão no miocárdio e isso ocasionar vários outros tipos de problema. Isso pode acontecer. Agora, se você está bem condicionado, se você está assim, ó, já com uma rotina de treinamento, você consegue ver ali que você já está tendo aquela sensação que o coração está saindo pela boca, mas daqui a pouco, quando você para, o teu batimento cardíaco volta rápido. Isso é condicionamento físico, tá? Isso é condicionamento físico. Condicionamento físico é quando você chega no máximo e você consegue retornar em menos de 1 minuto, você consegue retornar para a sua frequência cardíaca basal da melhor forma possível. Você voltar ao estado normal, conversar de uma forma normal. Então, é isso que faz com que você tenha uma diferença, um motor, ou um motor 1000 ou um motor 2.0. E como, Reinaldo, como professor, que eu consigo aí, treinador, fazer com que eu consiga medir minha frequência cardíaca máxima e minha frequência cardíaca basal? A frequência cardíaca basal, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois dedos aqui, tá? Colocar aqui na jugular, de uma forma, e você vai pulsionar. Numa hora que você estiver bem calmo, o que vai acontecer? Você vai olhar no seu relógio e você vai começar a contar quando você conseguir ver a pulsação, tá? Viu a pulsação aqui? Você começa a contar e você vai marcar 30 segundos. Se você marcar 30 segundos contando, você não pode perder um batimento, tá? E daí você vai multiplicar por 2, isso vai te dar a tua frequência cardíaca basal. Ou seja, toda vez que tu estiver fazendo um treinamento, quando você marcar 1 minuto, você tem que estar nessa frequência cardíaca, ou seja, 70%, 70 batimentos. Por exemplo, o meu hoje é 70 batimentos por minuto. Poxa, então, quando eu chego lá a 180, por exemplo, eu tenho que voltar daqui a pouco em 1 minuto a 70. Então, isso é você estar tendo um condicionamento físico melhor. Agora, como é que eu consigo ter a minha frequência cardíaca máxima? Como é que eu consigo ver a minha frequência cardíaca máxima? Você vai pegar o seguinte, ó, 220 menos a tua idade.
tá? 220 menos sua idade. Por exemplo, uma pessoa que tem 40 anos de idade, ela vai fazer 220 menos 40, vai dar 180. Então, a frequência máxima dela é 180. Com isso, ela tendo a frequência cardíaca basal dela, que é 70, então ela vai poder calcular entre esses 180, 70 e 180, tá? Os 60% ou 70% da sua frequência cardíaca para que ela vai poder fazer exercício físico. Aí você vai estar sempre marcando no seu relógio quando estiver fazendo exercício físico, você vai marcar sempre essa frequência para que você possa ter um exercício físico mais qualificado e também um exercício físico em cima de uma zona não de risco, mas sim uma zona de benefício, tá? Então, faça isso a partir de agora, então, essa primeira aula de hoje. Se você não conseguiu entender, manda aí por escrito, manda uma mensagem que eu ajudo você a fazer essa parte da frequência cardíaca, tá certo? Então, para você ter a sua frequência cardíaca máxima, 220 menos a sua idade vai dar a sua frequência máxima. Para você saber sua frequência basal, você vai colocar os dois dedinhos aqui, vai medir, vai começar a sentir o posicionamento, você vai contar 30 segundos e multiplicar por 2. Se deu 30 vezes 2, vai dar 60. Ou se deu 35, ou se deu 40, você vai multiplicar por 2, vai dar esse certo tipo da tua frequência hoje. Então, a nossa aula de hoje é isso. Fique atento aí, porque agora eu vou estar liberando outras aulas para você e, com certeza, no final desse desafio, você vai estar aí apta, né, ou apto com um resultado enorme. Então tá bom, até a nossa próxima aula.